Salve capoeira inteligente, bem-vindo à nossa terceira aula. Na aula de hoje você vai conhecer 3 pontos imprescindíveis para todo o capoeira que quer ser musicista, ou seja, aquele que toca instrumento, precisa saber. Então vamos lá, sem enrolação. Primeiro item é a postura, ok? Então a postura é imprescindível. Como é a postura de quem toca o berimbau? As pernas baseadas, ok? Nós utilizamos a base frente da capoeira, uma perna do lado da outra, levemente afastada, ok? Então você já está aqui, ó, com a sua base montada. Depois, você vai trazer o instrumento à frente do seu corpo, ok? Esse instrumento, ele deve estar encostado no tronco, ok? Então, todas as vezes que o berimbau estiver no descanso, tá? O seu instrumento estiver no descanso, ele precisa estar colado ao seu corpo, empunhado dessa forma, e você utilizando a base, ok? Essa base vai fazer com que você permaneça bastante tempo tocando esse instrumento de forma confortável, ok? Aí foi o primeiro ponto. Segundo ponto é a batida, ok? A batida é imprescindível, tá? Para que você consiga executar os toques de berimbau. Como é que eu vou segurar? Você vai segurar da mesma maneira que você segura um talher para fazer as suas refeições, ok? O movimento da baqueta no ato da batida, ele é semelhante ao movimento que você faz com o talher para trazer um alimento à boca, ok? Então, com o berimbau aqui na minha frente, eu vou repetir, tá? O ato de alimentação, tá? Aquele movimento que a gente faz com o talher. Entretanto, eu vou parar, ok? Eu não vou levar até a boca, mas eu vou, ó, dar uma pausa abrupta, ó. E fazendo isso na corda do berimbau, eu vou tirar o melhor som, ó. Seco, firme, ok? Ó. Como se eu fosse levar um alimento à boca, entretanto, eu paro à frente do berimbau, tocando a corda de forma adequada, ok? Vou fazer aqui, ó, para vocês verem. Muito bom, né? Então, quando você executa a batida da forma correta, você vai tirar o som esperado do berimbau, ok? Vamos para o terceiro ponto e talvez um dos mais importantes, que é o tom, tá, do berimbau. Eu escuto muita gente dizendo, o berimbau não tem tom, o berimbau eu afino do meu jeito e vou tocando, tá? Beleza, você vai deixar esse ponto de lado? E quando você tiver 3 berimbaus, como é que você vai fazer? Se você tem lá o gunga, o médio e o viola, tá? Um com som mais grave, um com som mediano e o outro extremamente agudo para fazer a bateria aí da sua roda de capoeira e do seu evento. O que você vai dizer para o seu colega do lado, né? O seu companheiro ali de luta, de capoeira, que você não sabe afinar um berimbau, que você faz de orelha. E aí de repente você coloca todos os berimbaus na mesma régua. Então vou te passar aqui a base para que você saiba fazer os tons, tá, do seu instrumento. Esse berimbau, eu vou colocar um gráfico aqui ao lado. Eu utilizei a ajuda de um afinador eletrônico para você perceber que sim, o berimbau ele tem o seu tom, beleza? Então o que eu fiz? Eu afinei o meu berimbau em Mi maior. Se você pegar o seu violão em casa, se ele estiver afinadinho, perceba que a primeira corda vai te dar o Mi, ó, Mi maior, ok? Então, para nossa aula de hoje, o nosso berimbau vai estar em Mi maior, ok? Vamos para o próximo passo? Ok. Vamos tirar os outros tons do berimbau. O berimbau só tem uma corda, mas tem 2 tons, ok? O berimbau só tem uma corda e 2 tons. Se eu
faço a batida no berimbau afinado em Mi, em sua única corda, ele vai me entregar Mi maior, ok? Se eu coloco aqui o meu dobrão e toco novamente, ele vai me dar um Lá sustenido, tá? Beleza? Ele vai te dar, ó, Lá sustenido. Então, no meu berimbau afinado em Mi maior, eu vou ter Lá sustenido quando eu colocar o dobrão, ok? Ele vai me dar o tom agudo que eu preciso para fazer a dissociação entre uma batida e outra, beleza? Então vamos lá. Eu vou aproveitar e vou mostrar aqui os sons que eu posso tirar do berimbau. Então, o primeiro de corda solta vai ser Mi. Beleza? O segundo vai ser o Lá sustenido. Beleza? O terceiro não é um tom, o terceiro é um corte, beleza? O terceiro é um corte, é esse aqui, ó. Muita gente vem para a internet ou ministra aula dizendo que isso aqui é um tom. Na verdade, ele é semelhante ao violão quando você está tocando uma batida, tipo baladão sertanejo. Aquele corte é esse aqui. Quando você faz assim, ó, você faz dois cortes no meio, por exemplo, do São Bento Grande de Angola. Isso é o corte, ok? Durante o nosso toque de berimbau, você vai perceber que alguns toques, eles alternam a posição da cabaça, ok? Então observe o seguinte, lembra da postura que eu mostrei para vocês, que o berimbau deve estar colado ao corpo, beleza? E ele deve estar encostado aqui, ó, no tronco. Alguns toques necessitam que esse berimbau seja afastado, ok? Eu vou te mostrar, por exemplo, dois exemplos de toques que vão necessitar que o berimbau faça essa movimentação, ok? Então, o primeiro vai ser o São Bento Grande de Angola, tá? Vai ser esse aqui, ó. Observe o seguinte, eu vou fazer nessa posição que você vai perceber que em algum momento ele vai estar colado ao corpo e no outro eu vou afastá-lo, ok? Vamos procurar aqui uma melhor posição para que você identifique isso acontecendo. Vamos lá, ó. Beleza? O outro toque que eu quero mostrar para você é o Iuna, tá? O Iuna, ele utiliza bastante essa variedade de posição, tá, da cabaça em relação ao corpo do musicista, ok? Vamos ver o Iuna. Compreenderam? Esse movimento de afastar e retrair o berimbau, né, a cabaça junto ao corpo, ele vai fazer o abafamento, tá, do som emitido e a libertação desse som emitido. E no meio das melodias, esse afastamento e esse retorno é que vão dar aí o charme, né, a melodia às músicas de capoeira. Ok? Hoje nós abordamos os 3 pontos muito importantes antes da gente começar a tocar, né, as músicas, né, fazer as melodias tradicionais da capoeira. O primeiro, nós vimos a postura, tá? O quão é importante a postura e o quão ela vai influenciar nos toques aí que você vai aprender nas próximas aulas. O segundo, a batida, né, a pegada aqui, ó, na baqueta, como é que você vai fazer e aquilo que é semelhante, né, aquilo que eu posso trazer de mais próximo dessa batida para você. E por fim, nós vimos os tons e o corte,
ok? E vimos aí algumas variações relacionadas. Espero que você tenha gostado da aula, espero que essa aula vá de encontro, tá? À tua necessidade ou aquilo que vai te preencher em relação a ser um musicista, né? Tocador de berimbau. E nas próximas aulas eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o seu progresso até aqui, tá? O mais difícil de tocar um berimbau é saber essas posturas, saber que o berimbau só tem 2 tons, saber que o corte existe e esse corte não é um tom, tá? Isso vai ser importante para você compreender o momento em que você vai executar cada ponto que foi passado aqui hoje, tá? Obrigado aí pela sua audiência. Pause, avance, volte 1000 vezes. Seja chato contigo para que você seja extremamente satisfeito e realizado ao ser um musicista de berimbau. Mais uma vez, muito obrigado e salve capoeira!